חברים וחברות, Shabbat Shalom. Neste sábado, teremos a leitura de duas perashiot, Hukat e Balak. A gente chama Mechubarot, significa juntas. E aí nós vamos igualar a leitura da Torá que está ocorrendo em Eretz Israel. Nós estávamos atrasados, né, em uma perashá. Vocês lembram de Shavuot? Shavuot em Israel é um dia, e na diáspora são 2 dias. Shavuot foi numa sexta-feira. Muito bem, um dia em Eretz Israel. No segundo dia de Shavuot, aqui na diáspora, nós lemos o trecho da Torá relativo ao segundo dia de Shavuot. E em Eretz Israel, eles já leram o trecho seguinte, Nassau. Por que ocorre a diferença de, em Eretz Israel, um Hag, uma festividade, um determinado número de dias, e na diáspora aumenta um dia? Já chegamos a falar algumas vezes. Duas explicações estão importantes no meio disso. Logo no início era a questão dos calendários, de fazer que não havia nada eletrônico e tudo é visto pela lua. Os meses, a lua nova, quando começava, e os Hachamim em Jerusalém faziam os cálculos, a tal dia vai ser tal festividade, a tal dia. Só que de Jerusalém para todas as aldeias judaicas em volta e mais outras cidades em volta, podia haver um atraso. O caminho era pelo camelo. Podia haver um atraso. E os Hachamim inferiram que seria bom acrescentar, fora da terra de Israel, mais um dia. Então ficou o Shavuot, na Torá está só um dia, e na diáspora 2. Pessah são 7 dias na Torá, na diáspora 8. E assim vai. Sukkot em si, Shemini Atzeret em Israel são 8 dias, e aqui ainda se acrescenta mais, Simchat Torah são 9. E vai. Então, mas o outro aspecto, aquela parte da questão do cálculo e tudo, isso já não é mais tão difícil. Sabemos que calendários, já há algum tempo, já dá para prever anos e anos, centenas de anos, de quando vai cair cada festividade. Mas então por que se manteve na diáspora, né? Uma das razões mais assim que a gente entende e tudo, para nos mostrar que nós não estamos em Eretz Israel. É um assunto para reflexão, né? Para reflexão, porque que continua sendo essa diferença. Então, o que acontecia na leitura da Torá, eles estavam uma na frente, né? Segundo dia de Shavuot, na diáspora, era o trecho do segundo dia, né? Em Israel não tinha mais, só o primeiro. Eles já leram a Perashá Nassau. Quando nós chegamos aqui, é importante vocês terem o calendário, gente. A Torá e o calendário hebraico
Nunca nós devemos fazer nada sem o calendário hebraico na mão para olhar as festividades. Às vezes a gente quer marcar um assunto pessoal muito bonito, muito festivo, ótimo, mas às vezes nem sabe que cai em datas que não são assim, vamos dizer assim, aconselháveis fazer. As 3 semanas de Tisha B'Av, o período de Yom, a pessoa tem que olhar o calendário quando programa suas coisas, viagens, tudo isso. Então, por exemplo, quando nós formos ler a Perashá Nassô, peguem o calendário aí, vamos olhar a sequência. Lá em Israel já estava sendo Belhalotechá, segunda Perashá a terceira Perashá de Bamidbar. Aí quando nós chegamos aqui em Belhalotechá, lá eles já estavam lendo Shelach Lecha. Quando chegou o sábado e nós lemos Shelach Lecha, eles já estavam em Korah. E Korah foi lida aqui no sábado passado, né? Foi lida aqui Korah. Quando lá já estava sendo lido Hukat. Vamos entendendo, né? O que ocorre. Hukat, né? Mas, aí o que vai acontecer? Este sábado agora, em Israel, a Perashá a ser lida será Balak. Mas na diáspora é aquele sistema das Perashiot Mechubarot, juntas. Né? Então nós vamos ler Hukat e Balak. Né? Aí vai igualar novamente a leitura da Torá, tanto na diáspora como em Israel. Então é interessante a gente entender esse esquema, porque você recebe muitas informações hoje. Você está lendo aí, aqui do Brasil, o comentário da semana é esse. Aí pega um comentário de Israel, já é outro. Aí o cara, peraí, qual é afinal o trecho da Torá desta semana, né? Bom, vamos falar de Hukat Ubalak. Rapidamente, em Hukat, uma das coisas importantes foi a dura sentença que foi dada a Moshe Rabbeinu, condenou Moshe Rabbeinu a não entrar em Eretz Israel. Olha, a gente tem visto em todo o livro Bamidbar que aquela geração toda ali ainda dava seus frutos negativos, né? Apareciam a provar o povo, né? Que quem era que realmente, Deus sabia isso no deserto, quem realmente teria o mérito de entrar na terra de Israel. Deus sabia do que ia ocorrer. Já tinham se passado 40 anos. 40 anos. E aí as coisas difíceis continuavam acontecendo sucessivamente. Acho que o fato de aquela geração saber que não ia entrar na terra prometida, na terra de Israel, tirava o ânimo, tirava. E esse episódio, quer dizer, foi mais foi um episódio de falta de água. Mais um episódio de falta de água, onde o próprio Moisés, né, que tinha ocorrido a morte de Miriam, sua irmã zelosa, a irmã que o colocou no bercinho de junco e colocou no Nilo, que o salvou, que arranjou sua mãe para amamentá-lo, tudo isso. Era a irmã zelosa, era a irmã mais velha, né? Ele estava também muito ansioso, aquilo mexeu realmente com ele. E teve o episódio chamado Águas de Medebá, tudo, falta d'água e o povo reclamando. E Deus mandou Moshe Rabbeinu, olha, você fala para a rocha para ela dar água. Deus já sabia de tudo que ocorria no acampamento,
O pessoal temia Moisés, que achava que ele e aquele cajado eram milagrosos e tudo, era poderoso e isso, aquilo. Então Deus estava tentando moldar, porque a educação é feita pela palavra. Tinha que educar aquela geração, principalmente a nova, que ia entrar na terra de Israel através da palavra e não através da força. Moisés, assim, imerso naquela ansiedade e tudo, ele, em vez de falar a rocha, como tinha sido a ordem divina, ele bateu na rocha. Arão tinha ouvido essa recomendação de Deus e não ficou nada, não falou nada. Acabou se tornando um cúmplice passivo disso, porque o que ocorreu a seguir foi que Moisés se zangou, falou duro com o povo e bateu pela segunda vez na rocha. Arão não o alertou, bateu pela segunda vez. Isso Deus queria formar através da palavra, a educação e tudo que viria dessa forma e tal. Então Moisés desobedeceu. Parece assim um pecado pequeno, mas não no âmbito da grandeza de Moshe Rabbeinu. O pessoal seguia, quanto maior o cargo, pequenos delitos podem ser entendidos como grandes delitos, porque vão acabar interferindo naquele dia a dia. Né? Falando em Aharon, ele também é relatada a morte de Aharon nesta Perashá. Como disse, o episódio ficou conhecido como Águas de Meribá, da disputa, né? A tradução literal. A outra Perashá é Balac, vai ser lida junta. Balac era o rei de Moabe naqueles dias, e Israel ele ia passar pela terra de Balac no caminho da terra prometida, né? Da terra de Israel. O Balac temia muito o povo de Israel e já tinha ouvido todas as histórias por onde Israel passava, e o povo brigava com ele, os outros povos acabavam sendo derrotados. Né? Israel ia passar por aí, mas a caminho da sua terra. Não ia ficar com a terra de Balac, não era nada dessas coisas, né? Ia a caminho da terra que foi prometida, Deus prometeu aos patriarcas. Isso, o temor tomou conta dele. Aí ele estava ele contratou a Bilam. Bilam era um feiticeiro, era um profeta, na realidade. Que, para os outros povos dizerem que só Israel tinha um profeta, como Moisés e tudo, ele deu o dom da profecia a Bilam, que enveredou por caminhos estranhos e nocivos às boas práticas, enveredou pelo materialismo, pelo que lhe interessava. Ele era conhecido como um feiticeiro, ele era conhecido... Então, olha aí como é. O Balac, lá, primeroso com Israel, contratou o Bilam, muito bem. Mas, em vez de pedir para o Bilam, ele ia ter um embate, ele não queria deixar Israel passar de graça, né? Ele ia lutar com Israel. Em vez de ter pedido para aquele grande feiticeiro Bilam abençoar o povo dele, as tropas dele e tudo, ele pediu para amaldiçoar o povo de Israel. Trocou as bolas. Ele inventou. Aí, Bilam, quando escutou toda essa história, ele falou aos mensageiros do Balac, lá de Moabe, ele disse: olha, eu só posso falar aquilo que Deus colocar na minha boca, né? Ele sacou logo que a coisa ia ficar difícil, mas mesmo assim ele tinha realmente aquele ranço antissemita que existe até hoje, né? Ele teve, ainda Deus tentou mostrar o caminho através da mula. Já ouviram falar da mula de Bilam, da jumenta de Bilam, quando ele ia no caminho lá
de Balaque, a mula foi, o anjo da morte foi colocado na frente dela e ela tentava salvar o dono dela, Bilam, ela enveredava por outros caminhos e o Bilam se zangava, batia nela, ela corria para cá, amassou as pernas de Bilam, ele bateu nela e depois chegou num ponto que a mula não podia caminhar mais. O relato é espetacular na Perashá Balaque, a gente precisa ler, né? E a mula não teve mais como, caiu, se deitou, né? Não tinha mais por onde passar. O anjo da morte aí, né? O Bilam ficou muito zangado e bateu nela mais ainda. E tem a morte, qualquer um de nós ia ficar muito espantado, mas o Bilam, como era um feiticeiro, ele não ficou espantado. A mula falou, a jumenta falou: olha aí, olha você, porque eu não sou tua jumenta há tantos anos, eu te carrego, 40 anos e tudo e tal, porque me bateste 3 vezes. Aí ele falou com a mula. Imagina um de nós falando com um jumento, com uma mula, né? Ele disse: não, é porque você não está indo pelo caminho e tal, eu estou salvando a tua vida. Foi nessa hora que Deus desvendou os olhos de Bilam e ele enxergou o anjo da morte. Aí ele sacou, né? Sacou que a mula salvou a ele, né? Salvou a ele, né? E aí ele queria voltar, o anjo da morte disse: não, agora tu vai até Moabe, mas só o que eu, Deus, colocar em tua boca, só isso que tu vais falar, tu não tens como falar mais nada. A história segue, se repete, ele foi até lá, né? E porque ele foi logo dizendo: olha, o que Deus abençoa o povo de Israel não pode ser amaldiçoado. Aí o Balaque: não, vou te pagar tanto e pagar em dobro, etc, etc. E ele foi olhar o acampamento. Lá saiu a primeira maldição, entre aspas, que na realidade era uma berachá, era uma bênção. Como amaldiçoar a quem foi abençoado por Deus? A gente vai ler isso no trecho, né? O Balaque se zangou e tudo. Não, peraí, eu vou te levar para um outro local e né? Aí foram para um outro lugar e lá saiu a outra. Bilam fez outra berachá, outra bênção, né? Eu não vi iniquidades em Jacó. Não há pecados em Israel. Pronto. Balaque já estava ficando zangado e levou para um terceiro lugar, fez a terceira coisa. E aí veio aquela bênção que foi o Bilam que proferiu, né? Um feiticeiro. Mas os Rahamim resolveram pegar essa bênção porque elas foram dadas por Deus, saíram da boca de Bilam, mas foi Deus que deu, né? A gente diz isso quando entra na sinagoga: Matovu Alecha Yaakov, Shkenotecha Israel. Diz: quão belas as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Bom, aí foi a gota d'água, etc. Ele foi despedido pelo Balaque: você deixou de ganhar dinheiro e tal, vai embora. Eu falei, ficaram discutindo, no fim ele foi embora. Mas olha, era tão grande o ranço antissemita de Bilam, ele não conseguiu falar e amaldiçoar, mas ele aconselhou o Balaque. Ele disse: olha, eu sei, o Deus de Israel odeia imoralidades, odeia que o pilar da família seja quebrado. Então faz o pessoal errar aí, mistura os povos e tal. E aconteceu. A gente vai ver, os filhos de Israel erraram com as filhas de Moabe, de Midian e tudo. E sabemos que foi uma mortandade grande. Deus ficou muito, muito irado
e teve uma mortandade no povo, e Moisés e Arão e os anciãos não conseguiam debelar aquilo, e Pinchas, que era filho de Elazar, era neto de Arão a Cohen, resolveu, porque teve um príncipe de Israel, da tribo de Shimon, que pegou uma princesa lá midianita e levou para dentro do acampamento de Israel. Quer dizer, foi a gota d'água, aí o pessoal não podia fazer nada. O Pinchas veio, está no finzinho da Perachá, e veio com uma lança e transpassou os dois, matou os dois, parou a mortandade. Isso vai ser relatado na outra Perachá próxima, Pinchas, tinham morrido 24 mil dos filhos de Israel. Mas fica isso para a gente refletir, né? O que é abençoado por Deus não pode ser amaldiçoado. Temos que ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Essas são mensagens das duas Perashiot juntas, Hukat e Balak. Shabbat Shalom Mevorach.